Bem-vindo ao Hospicast, o podcast da Hospicom. Salve! Meu nome é Danilo, eu sou gerente de ultrassom e raio-x da Hospicom e hoje nós estamos aqui no Hospicast com dois convidados sensacionais. Muito obrigado por esse podcast hoje, acho que a gente vai ter um papo bem legal. E eu queria começar com o Dr. Rafael Oshino, se o senhor puder se apresentar para a gente. É um prazer estar com vocês aqui. Meu nome é Rafael Oshino, eu sou médico com formação de clínico e cardiologista, né? E sou um grande aficionado pelo ultrassom point of care, né? Que é o POCUS. Então vai ser um prazer estar discernindo aí um pouquinho e lucubrando com vocês sobre esse tema que a gente gosta tanto. E também CEO do... CEO do Descomplica POCUS, o melhor curso de POCUS do Brasil. Aí sim. Estamos também aqui com o Dr. Ezer Mello, certo? Certo. Se apresenta, doutor, fica à vontade. Bom, meu nome é Ezer, ou Ezer, tanto faz. Já comecei errando o nome, né? Não, tá, é pôr nome ruim assim, cara. tá autorizado. Eu venho da intensiva, do cuidados paliativos. O POCUS surgiu na minha vida aí na época da pandemia, dentro das UTIs. Acabei conhecendo o Rafa, a gente juntou, acabou fazendo esse serviço aí do Descomplica POCUS e acho que não vai ter fim, né? Não, legal. E eu queria começar descontraindo e, assim, queria entender de vocês uma pergunta bem pessoal. Como que vocês entraram na medicina? Como que vocês decidiram? Aquela clichê, hein? Como vocês vou decidir virar médico e depois como que vocês decidiram a sua especialidade? Meu pai é médico, ele era urologista, né? Uhum. Ele foi o primeiro médico da família, acabou que foi puxando eu e meu irmão é anestesista, e eu fui seguindo também o rumo da galera quando foi todo mundo fazendo medicina, eu fui junto com meu irmão. Meu irmão fez medicina, depois entrei também. Então foi meio que puxado por estímulo do pai mesmo, assim. E lá dentro, depois que comecei a entender quando entrei na faculdade, 6 meses depois, meu pai faleceu por infarto. Eu acho que talvez isso tenha sido um divisor de águas ali para eu entender para onde que eu ia. Então eu comecei a gostar mais da clínica e acabou que eu fiz cardio. Eu acho que indiretamente tem uma influência ali dele, da doença de base dele, ter levado ele. E aí foquei na cardiologia e fiquei desde então, né, na cardio. Não quis fazer subespecialidade ali dentro da cardio. Fiquei bem focado na cardioclínica mesmo, em clinicar, que é a minha grande paixão hoje. E segui nesse rumo mesmo específico. Legal, doutor. Eu gosto da reflexão do Suassuna, né, de que algumas coisas elas não são escolhidas. Acho que eu fui escolhido, né? Eu não tenho médico assim próximo na família, até tenho alguns distantes assim, mas próximo não. E é engraçado porque assim, acho que o meio influencia muito, né? Eu venho de um colégio de ensino médio que forçava muito a gente assim a estudar para passar para medicina, que daria teoricamente para já fazer os outros, né? Caso você quisesse, o ponto de corte mais alto na época era para medicina mesmo. Mas veio desde antes, assim, acho que mais da questão da relação de uma curiosidade humana, assim, digamos, né? Mas é difícil porque eu gosto muito de outras coisas, né? Eu gosto muito de filosofia, adoro sociologia, eu amo história, gosto da parte de matemática, física, astrologia, esses trem tudo. Mas é aquela coisa assim, a hora que eu vi, eu tava formando já, sabe? Entendi. Quando eu vi, eu tava formando e a primeira vez que eu fui prestar residência, eu prestei pra neurologia, mas acabou que eu gostei da dinâmica da intensiva, sabe? De resolver as coisas. E aí tem um ponto meio filosófico, né? Ainda bem que a gente tem tempo. Eu fui criado muito lendo existencialismo, né? Então, sempre fez parte muito da minha vida Schopenhauer, Nietzsche, Émile Cioran, Camus, essa coiseira toda. Então, a temática de morte sempre foi muito presente na minha vida, né? Assim, lidar com isso sempre foi muito presente. Eu venho de uma família aí de descendências alemã e libanesa, e onde a morte também sempre foi tranquilo de conversar sobre. E aí acabou que eu caí nessa onda, né, de ou tentar melhorar o processo de morte, ou deixar ele mais confortável na medida do possível, ou tentar reverter ele, né, assim, quando der. Então, acho que eu não escolhi, sabe? Acabou que eu fui sendo escolhido por isso daí, pelo caminho mesmo. Não, tá certo. Eu mesmo sou formado em administração e não sei explicar porque eu sou
Quando as É, pessoas me perguntam, eu falo assim, que eu gostava de terno e gravata, então eu escolhi algo que tinha que usar, entendeu? sim. Então, Assim, eu gosto, mas eu não lembro a hora que eu escolhi, sabe? Não, agora eu vou sim. fazer isso. Assim, não teve essa hora, não. Mas puxando até o gancho que o senhor comentou, lidar com a morte, tratar pacientes, então, o POCUS, ele tá aí para evitar isso, né. Então eu queria que vocês trouxessem pra gente aqui o que que é o POCUS? Tanto pra um médico, às vezes residente que está se formando, ou para uma pessoa leiga, que vai adentrar um hospital, qual que é a importância do POCUS na medicina hoje? O Pox ele é relativamente novo hoje na medicina brasileira, vamos dizer assim, né. Então ele chegou tem relativamente pouco tempo. Acredito que o boom do Pox ele veio mesmo foi na época da pandemia, porque como a gente teve muitas limitações do ponto de vista de espaciais, de estrutura, o ultrassom ele veio para poder ajudar, facilitar as avaliações dos pacientes. E dos próprios pacientes, né? Tinha Sim, paciente grave o suficiente que não dava pra você que não conseguia movimentar ele. transportar e tudo mais, sem sombra de Esse dúvidas. paciente nem existe, né? Esse é que é o negócio. E o POCS ele é, na verdade, uma abreviação para ultrassom point of care, que é ultrassom beira-leito, vamos dizer assim. Então, nada mais é do que a gente conseguir avaliar beira-leito de forma prática o paciente para responder questões dúbias, né? Então, a gente quer dicotomia ali, quer entender se pode ou não pode, se tem ou não tem, se eu direciono para um lado ou para o outro. O intuito do POCUS, tanto é que ele é o quinto pilar do exame físico. Então ele não vem para substituir radiologia, para substituir a ecocardiografia de laudo, não. Ele vem para complementar um exame físico bem feito. Então a gente fala que ele é o quinto pilar porque ele parte da premissa que você faz toda uma anamnese, exame físico muito bem feito, e dali no exame físico ele vem como quinto pilar para agregar valor. É como se eu conseguisse ver o que a história me conta. Então a gente brinca assim, quando a gente vai discutir de POCs, eu escuto o latido do cachorro, eu sinto o cheiro do cachorro, mas eu não consigo ver que é o cachorro. Então quando eu coloco o ultrassom, eu consigo entender que tudo isso aumenta a minha probabilidade pré-teste, eu vejo depois do cachorro, eu tenho uma garantia muito maior de acurácia de que aquilo está realmente que eu entendi que era, é. É claro E é bom a gente ver o cachorro, né? Você falou isso. Eu tenho um vizinho que o... Valeu, que vizinhos. tem um cachorro. Ele tem um cachorro, mas o latido do cachorro é fino. Aí você Hã. fala assim, nossa, um cachorrinho. Aí um dia o cachorro saiu e era assim um... Porra, era um puta de um cachorro, sabe? E assim, é bom você ver o cachorro às vezes. Que você tá ouvindo e fala, ah, não é nada. Você acha que é uma coisa, mas É. Então, mas é assim, outra, né. direciona demais. E aí na história, assim, que envolve um pouco do ultrassom, que nos Estados Unidos ele já existe há muito tempo, Uhum. né. Hoje a gente brinca que os seriados americanos, quando você começa a assistir hoje, todo mundo usa ultrassom ali. Inclusive faculdades dão ultrassom, dão esteto, ultrassom para os alunos quando entram na Na faculdade. cerimônia do jaleco já tá Jaleco, lá. ultrassom esteto, né. É, ganha um Littmann, ganha Antes era um... só o esteto, É, hoje já agora tá já entregando ganhou. ultrassom. E aí eu acho que eu vou puxar 3 coisas aqui dessa fala sua, só pra te complementar, mas você vai falar mais alguma coisa disso Não, aí? vamos manter no bronco. É porque, assim, primeiro eu volto na sua fala já sobre questão de evitar a morte, etc. Aí meu lado paliativista fala alto, que a brincadeira a gente sempre perde, né, pra morte, mas a intenção é mudar o curso dela, né. E aí É inevitável, né. mas assim, dá pra morrer melhor, vai, a gente morre muito mal. Entendi. A gente no Brasil morre muito mal, em alguns lugares do mundo, mas O assim, brasileiro sofre tanto até pra morrer, até né. pra morrer, sabe, a gente morre muito mal. Morre com vontade de fazer xixi e não sabe se tem bexigoma ou não tem. Eu passo isso, eu vejo se tem, Uhum. sabe. Morre com desconforto respiratório, eu não sei o que que tá acontecendo, se é um derrame pleural, se é alguma coisa, se é só uma água no pulmão ou outra coisa que eu consiga modificar, entendeu. Então, assim, a gente morre muito mal. Então, tá, vai, às vezes a gente não consegue evitar, mas a gente consegue melhorar. Um segundo ponto, que o Rafa falou da questão do POCUS ser exame físico, eu acho que isso é muito importante, a gente ainda não reforça isso. Primeiro, para quem usa, né, porque você não tem a obrigação, e você não vai tirar o lugar do ecocardiografista, do radiologista, você não tem aquela obrigação do laudo, né, de você falar quantos centímetros tem a vegetação, quanto deu o débito cardíaco, É porque você seguir não um tá... roteiro totalmente bem específico que você tem que olhar tudo. Não, É, você não tem que olhar, por exemplo, quando você vai num radiologista, ele lauda o abdômen, tem toda uma programática, ele tem que olhar sim. tudo de tudo que tem ali. O É, POCUS não, você vai direcionado pelo que você quer ver e não de tudo que tem. e quando você traz o POCUS para isso de exame físico,
uma coisa importante é, você coloca ele como algo full da equipe. Ah, não, mas é do cara que sabe poucos. Não, 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 é pra todo mundo tá fazendo. E é pra Não é todo uma mundo. especialidade Não, ser focos, né? não, isso não é uma coisa, nossa, que coisa que só aquela pessoa sabe fazer. Não, não, é pra todo mundo tá fazendo, igual todo mundo ausculta, e isso inclui a equipe multi. Isso inclui fisioterapeuta, isso inclui enfermagem, isso Sim. inclui o técnico, isso inclui. É pra todo mundo tá fazendo isso. E isso tá deixando de ser um tabu, né? O ultrassom e Sim, para outras especialidades. sim. Porque, querendo ou não, com o tempo, acho que alguns médicos ali, às vezes, no E passado, mais que não tabu. tão recente, É, né? mais que tabu. Seguravam. E agora chega no meu terceiro ponto que eu queria trazer aqui e aproveitar, que é uma questão até política que existe em volta. Uhum. Acho que no Sul tem. Acho que foi no Rio Grande do Sul, se eu não me engano. Tem pouco tempo que o pessoal queria proibir o uso de POCs. Teve em Santa Catarina, teve isso É, recente. Eu não sei até o que desenvolveu, assim, mas tinha. Na essa. verdade, eles queriam proibir o uso do ultrassom portátil, ultraportátil, Isso. do médico. Então, por exemplo, eu não poderia usar o meu ultrassom ultraportátil. Eu deveria Uhum. usar o da instituição Sim. por conta de questões não é de laudo, mas de armazenamento de imagem. Sim, eles usaram algo em relacionado à Sim. segurança para tentar É, proibir. Isso. aí o ponto é, quando é que o cara que tá lá na diretoria auscultou o que você auscultou? Onde é que fica o que eu ausculto no esteto? Onde é que fica o que eu palpei? Onde é que fica armazenado isso? Não fica. É a minha descrição médica. Eu acho que esse é o ponto do POCUS. Você está me contratando como médico, como fisioterapeuta, ou como enfermeiro, ou como qualquer profissional da saúde, você está contratando as minhas habilidades. E dentro das minhas habilidades está a minha descrição de exame físico. Eu não estou fazendo um exame complementar. Se você quer imagem, quer laudo, pague o ecocardiografista. Uhum. Pague o radiologista para fazer. Entendeu? E aí fica aquela coisa financeira, política, mas o ponto é, isso aqui é para todo mundo. Tá. Uma pergunta polêmica agora. Vocês acham que essas questões políticas de às vezes tentar segurar trava um pouco o desenvolvimento do POCUS no Brasil? A gente talvez seja um pouco mais atrasado que o restante do mundo nessa área por causa desse tipo de entrave? Eu não acho que o ponto político seja um entrave, Não, não. não. Eu acho que a questão de a gente ter ficado um pouco para trás, ela é primeiro de conhecimento mesmo. Uhum. Então as equipes não se iam atrás, não tiveram interesse em algum momento de aprofundar no ultrassom beira-leito, ele ficava muito restrito à radiologia mesmo. E depois também pela questão de custo, né? Uhum. Aqui no Brasil, antigamente, ainda se era muito oneroso você conseguir adquirir um ultrassom seu. Hoje, os ultraportáteis se tornaram acessíveis para diversas pessoas, né? Antes, você tinha que comprar um robusto, aqueles que às vezes não conseguia nem sair do local, né? E isso limitava muito o custo, certo? Depois a gente veio com os portáteis, que são as maletas, e hoje os ultraportáteis se tornaram mais fáceis. A gente costuma brincar que tem um episódio daquele seriado ER, que é Uhum. antigo mesmo. Se eu não me engano, ele é de 2009, esse episódio. Nesse episódio de 2009, ele pega um ultra portátil, tipo um iPadzinho. Lembra qual que era do episódio ultra? Eu posso pegar depois de falar. Eu Não, tenho legal. salvo esse ultra portátil, esse episódio. Ele é tão antigo que você vai ter que pegar na Blockbuster, sabe, né? Eu tenho Pegar o salvo DVD, né? porque eu usei ele para poder mostrar no Descomplica. Tem um post do Descomplica que a gente fez, vai postar esse mês agora, que é dele, especificamente. Legal. Então, antigo, assim, do IR da época antiga, ele pega e mostra lá o ultrassom para pegar uma punção. Então, assim, isso é muito antigo lá. E no Brasil isso tornou mais recente. Tanto é que existe uma divergência até no formato que a radiologia usa ultrassom no Brasil lá. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem técnico de ultrassom. Uhum. Então, não é o médico especificamente que faz ultrassom. Tem um técnico da área da saúde habilitado para fazer ultrassom. O médico mesmo, ele recebe as imagens feitas por eles e lauda. É o technician, né? Isso. Não necessariamente o médico está lá em loco fazendo ultrassom. Então, aqui, essa técnica, agora que está sendo difundida, né? As pessoas estão começando a entender melhor o ultrassom e conseguir ter seu aparelho aumenta o número de N de pacientes que ele avalia, então a propedêutica aumenta, ele consegue entender melhor. O que ele vê, ele começa a entender que realmente é o que ele está vendo, essa dúvida começa a desaparecer. Ela vem devido a principalmente conhecimento e custo. Mas em termos de política, nós nem temos hoje uma legislação que vai regir, por enquanto, o uso do ultrassom beira-leito no Brasil. Né? Não temos uma sociedade, inclusive, de POCs. Até porque Mas a precisa? questão é que talvez não Eu acho que exista... Cadê não a sociedade do exato, esteto? uma chancela Exato. específica, porque trata do exame físico, vai se tornar algo Sim. habitual. Podem existir cursos chancelados? Sim,
tudo bem. Em relação à parte de legislação, assim, hoje teoricamente é necessário que tenha um ultrassom nos hospitais a cada determinados leitos para o point of care. Mas essa legislação hoje ela é cumprida? Ela não é cumprida? É, Como eu, que eu é acho essa que vem parte do hoje? ponto que você puxou inicialmente da questão política. Porque assim, aí eu vou tentar ser advogado, acho que dos diabos, né? Porque são tantos pontos, né? E eu vou levantar alguns aqui. Ah, eu acho que assim, primeiro começa da questão de formação. A gente não tem poucos na faculdade, Uhum. né? Não na maioria Na das vezes. maioria. Às vezes É tem algo uma ou recente, uma outra. ou outra tá começando Tá a começando a embutir. a implementar agora. E assim, a gente também tem um lado enviesado de tentar olhar só pro nosso lado e falar assim: "Nossa, ninguém compra, e é por isso que eu não tenho". E vai. O cara pra comprar aquilo ali, ele tem que ter um motivo pra comprar aquilo ali também. Eu brinco com, às vezes, os residentes que a gente conversa, né, às vezes os alunos, você acha mesmo que se pra gente que tá dentro da área, já é uma coisa que às vezes a gente não conversa sobre, e é culpa nossa isso, imagina o cara que tem a obrigação de gerir um estado e, ele deveria estar capacitado. Sim, mas também ao mesmo tempo é muita coisa, a gente precisa Uhum. ter essa noção. E às vezes o cara não tem noção que vou dar um exemplo, né, que a gente às vezes passa, né, que o conector do monitor do Swan-Ganz não conecta com o monitor que a gente tem no leito do paciente. Isso é nosso dali, da Uhum. prática. E se a gente não leva isso pro cara, essa demanda, às vezes ele não vai saber. Então eu brinco que é muito fácil a gente virar e falar assim: "Não, o diretor lá nunca comprou". Tá, mas você já pediu pra ele? Você já provou pra ele? Eu fiz uma aula, eu tenho uma aula com slides mostrando os estudos, né, e alguns antigos, porque por causa do consenso de Helsinki a gente não tem ele determina que você não pode mais fazer mal para o paciente de uma coisa que você já conhece. Então hoje a gente não tem mais estudos, por exemplo, acesso com e sem ultrassom, porque a gente sabe que o sem ultrassom a gente não faz mais. Mas tem esses estudos mais antigos dessas comparações e uns mais novos entre técnicas diferentes, que dá para você pegar, com a sua função de você saber aquilo que você tá falando, chegar e falar assim: "Ai, na boa, não precisa, tipo, confrontar o cara, mas falar: "Olha o tanto de dinheiro, inclusive, que a gente salva tendo um ultrassom". O povo também não entende isso. Você vai gastar um dinheirinho lá, um dinheirão, talvez, vai, uma vez só. O dreno de tórax do cara que você vai ter que drenar, porque você fez um pneumotórax, ele vai ser recorrente. A hora do cirurgião, que às vezes vai ter que ir pra drenar, Um vai ser custo recorrente. mais difícil de estimar, né? É, Esse. mas se você para com esse cara, senta e conversa, mostrando essas coisas, qual que é o problema? Normalmente a gente da área da saúde, a gente se afasta disso, né? Fala: "Não, tem o cara da administração pra isso, tem o cara da gestão pra isso". Mas eu acho que vai um pouco disso que o Rafa falou. Não é tanto uma questão política, ou se era pra gente estar inserido nessa questão política também, Mas eu sabe? acho que tem mudado, assim. Acho que em Tem, termos de tem. lei, nós não temos nenhuma lei que obrigue a ter nesse momento. Existe a sugestão de indicação para pensar em qualidade assistencial, mas aqui, por exemplo, nós temos diversos hospitais no país que não têm ultrassom, Uhum. Sim, né? Hoje a gente vê como uma qualidade assistencial ter ultrassom, então tem novos hospitais que estão surgindo já com a ideia de que é proscrito, por exemplo, qualquer procedimento guiado, sem ser ecoguiado, né? Então hoje passar um central em alguns hospitais não se pode. sim. Então é uma realidade que está se transformando e tem agregado bastante. Vou usar como exemplo, nessa discussão estatística aqui, quando a gente começou a imputar em alguns hospitais que a gente trabalhava. A gente pegou e fez um estudo mostrando que quantos acessos, por exemplo, se gastava para fazer um central. Aí a pessoa gastava dois, né, desperdiçava querendo um ou outro, o número de evidências que a gente tinha em relação a pneumotórios, complicações, e depois que a gente começou a fazer guiado. Então a gente tem uma redução brusca em relação a isso. Foi até um estudo que a gente colocou Sim. num projeto de qualidade assistencial, E tem um né? da Critical Care gigantesco sobre isso. E A que gente só mostra validou inclusive o que o estudo tinha dentro da ah, nossa realidade. Uhum. e o que mostra inclusive também, uma coisa importante de a gente falar, é que o tempo de punção foi menor. O tempo do procedimento foi menor. Se Então mostra que aquelas no começo o cara demora mais, porque ele tá naquele nível de sim, Dunning-Kruger ali de aprendizado e tudo mais. Qual que é o tempo de curva de aprendizagem, você Depende do diria? que você está falando de ultrassom, Uhum. entendeu? Mas, por exemplo, pulmonar, ele tem que fazer pelo menos 40 ultrassons pulmonares supervisionado. supervisionados, que é Supervisionado. alguém fazendo contigo, falando, ó, isso que você está vendo é isso.
Quando você fala de eco, por exemplo, de ultrassom beira-leito cardíaco, aí já aumenta o N para mais de 200, por exemplo. Uhum. Então, existem quantidades específicas. Mas aí a gente viu que no começo ele demora mais, obviamente, está se aprendendo da técnica. A partir da hora que ele começa a entender melhor, reduz o tempo. Sim. Aumenta a segurança, A inclusive. diferença é esse shift de início, entendeu? Porque Assim vamos como fazer tudo, né? sim, fazendo uma Quando o cara vai comparação com o auscultar também, esteto. ele tem que fazer O cara lá aplicar, no palpar. terceiro período, né, no segundo período, começando a ter semiologia, o cara demora também para auscultar. A Sim. diferença é que no final dos 6 anos, ou dos 5 anos, ou dos 4 anos de formação, dependendo, o cara já sai sabendo. Sim. E no ultrassom o cara tá aprendendo agora, entendeu? Sim. Então, assim, eu concordo com o Rafa, acho que tá mudando, sabe? Eu tenho uma notícia, acho que é interessante, que justamente com o assunto que a gente está trazendo aqui, o Ministério da Saúde está com um processo licitatório para comprar 10.000 unidades de ultraportátil. E ele Isso é vai bom. distribuir em todas as unidades do país geridas por ele, né? E com certeza alguém virou e falou assim: mas tá comprando ultrassom e não tem nada? É nesse lugar que precisa de ultrassom. Então, eu ia trazer até uma pergunta Porque para não tem vocês. tomografia, não tem raio-x, não tem, Exato. às vezes, uma IH de um Aí o lugar para custo, receber IH. dependendo do qual for o intuito, o custo efetivo é muito melhor. E é uma vez só. Se você cuidar do ultrassom, pô, ele vai durar muito tempo. Exato. E assim, nesse processo licitatório, eles exigem a questão da transmissão, né, do telelaudo ali. Como que vocês acham que o POCUS pode funcionar com esse sistema? Talvez uma unidade, alguém menos experiente, longe. Vocês acham que é possível, funcionaria Total. essa questão da Isso já transmissão por uma existe. segunda opinião? A gente tinha um grupo nosso com isso, né? Isso já existe. Hoje a gente tem diversas formas de discussão. Uma delas é a discussão em loco, porque a pessoa manda a imagem que é gravada, né? Uhum, Então, por exemplo, essas são gravadas no celular, no iPad e são transferidas para discussão de caso clínico. Porém, tem a opção de fazer em tempo real, né? uhum. Então, os aplicativos se conectam, então a pessoa está lá em outro estado, em outro país, faz a imagem e em tempo real eu consigo ver e discutir com ela, Então, né? hoje vocês já aplicam esse tipo de transmissão. A Já gente, existe. a gente tem um grupo do Descomplica, né? Que a gente abre pro pessoal mandar as imagens. Mas assim, lógico, né? A gente precisa do quadro clínico, história, porque é um exame físico, né? Uhum. Não dá pra Segue gente. todo LGPD, no sentido de que a gente quer só a É, imagem, não discutir. tem todo esse Sim, ponto sim. assim antes, mas é possível, entendeu? De dar uma ajuda. E tem um projeto, inclusive, para aqueles lugares mais afastados do Brasil. Uhum. Se eu não me engano, é um projeto da USP, em que centros específicos, né, que às vezes não tem radiologistas Uhum. para poder ensinar, então eles ensinam à distância fazer ultrassom point of care, então não é a radiologia em si, mas então técnicos ou enfermeiros da área da saúde, então não são médicos, que estão lá e precisam de uma validação de alguma coisa, ligam por Aciona. videoconferência e discutem em tempo real, com indígenas, por exemplo, né? Sim. Não, e olha que bacana essa situação, né? Porque acho que dentro do exame físico, tudo bem que agora a gente tem, né, tipo, o eletroportátil, a gente às vezes tem o novo Litman, né, que a gente consegue gravar o som e mandar, mas não é todo mundo que tem. Mas acho que dentro do exame físico é uma das poucas coisas que você consegue mandar pra alguém e a pessoa ver também, né? Uhum. Porque não tem como a pessoa palpar junto de você, não tem Sim. como a pessoa escutar junto com você, não tem como a pessoa percutir junto com você. Vai, com exceção desse Litman novo. Mas é que é o tempo todo, né? Você pode gravar. Mesmo que você não tenha, às vezes, na tela, né? Às vezes você tem um maior, é só filmar e mandar no WhatsApp, entendeu? Queria aproveitar o gancho que vocês comentaram do Descomplica Poucos. Como que começou o Descomplica Poucos? Assim, já tinha a paixão pelo ultrassom, juntou com outro colega, foi O sozinho? O Descomplica foi assim. E também eu quero descobrir de onde veio o nome, porque Ah, tá. essa eu sou curioso. Na pandemia, na verdade, começou comigo, muito tempo atrás, quando eu estava fazendo residência de clínica. Eu já queria fazer cardio na época, eu rodei na cardiologia e tinha um residente de cardiologia, que é o famoso Roberto, tá mandando aqui um abraço para ele. Foi meu residente, meu R+ de cardio. Ele gostava muito de ultrassom, só que nós não tínhamos ultrassom no hospital, disponível igual tem hoje. A gente tinha um ultrassom grandão e a gente pegava os pacientes e levava até o ultrassom, e não o ultrassom até o paciente. Porque como ele era um cara que gostava muito, a gente discutia e falava, vamos fazer, porque a gente não está sabendo o que é especificamente isso, vamos levar lá para o ultrassom e a gente avalia. E eu comecei a gostar muito daquilo que a gente fazia. E surgiu a oportunidade na época de comprar um ultra portátil. E eu comprei um ultra portátil. E o Rafa é o tech guy, né? Eu gostava de ter Tem cara as de coisas nerd. tecnológicas Mas ali. tem cara de nerd.
tudo. Mas eu comprei um ultra portátil, você lembra? Eu financiei ele na época. Carnê do baú lá, É, quantas em vezes? 10 vezes, eu parcelei em 10 vezes, peguei um plantão, vários plantões a mais ali, não sei lembro Ele quantos calculou as especificamente. parcelas em plantões. É, Plantões. é. Pessoal, tem que dar tantos plantões a mais, mas eu consigo pagar. E aí eu comprei esse ultrassom. Comecei a fazer mais ultrassons. E como a gente começou a ter o nosso, então a gente começou a ir nos pacientes, nosso N aumentou muito. Uhum. Eu comecei a ganhar expertise, as equipes começaram a gostar, entendeu? Falou, pô, aquela equipe ele tá resolvendo os pacientes Uhum. de forma muito mais rápida, de forma muito mais precisa. Nessa época veio a pandemia. Então, quando veio a pandemia, a gente começou a ter mais dificuldade ainda na época, dentro dos hospitais, de controlar esses pacientes e o ultrassom foi ajudando mais ainda. Então, além de ser aquela equipe que antes já controlava melhor, a gente começou a ser equipe que, na verdade, que era chamada. Porque, poxa, ninguém consegue resolver, mas os caras têm ultrassom, a gente conseguia ajudar todo mundo na época. Então, foi um divisor de águas dentro do hospital. A gente brinca que todo mundo critica o Pocos até ser a sua mãe, né? E foi exatamente isso que aconteceu. Aí foi minha mãe. Minha mãe pegou Covid, Caramba. ficou mega grave. E foi para na época não tinha vaga, naquela época da pico da pandemia, não tinha vaga. Então eu levei ela para um hospital que era o único que tinha uma vaga de semi-intensiva, não era intensiva ainda. Meu irmão é anestesista, eu era residente de cardiologia. A gente falou assim, ó, cara, vamos montar uma mini intensiva ali com o que a gente consegue trazer de fora. A gente conseguiu sair correndo, lembro que a gente foi pegar de carro, alto fluxo na época, e organizar tudo, e a gente conseguiu manejar ela. E o ultrassom foi guiando. Então, a gente conseguia fazer ultrassom pulmonar e ver, antecipar a piora, conseguia fazer ultrassom para ver se ela fazia bexigoma. A gente conseguiu fazer ultrassom porque na época ela tinha um braço que tinha difícil acesso para ir fazer medicamento. Então, para não passar um central, invadir tanto ela, era guiado. Então, toda vez que perdia o acesso, a gente ia lá com o ultrassom, pegava um acesso periférico e guiado. E isso foi manejando de forma assim, que eu costumo falar que é o capricho, né? De forma muito mais fidedigna o caso dela. Então a gente antecipava tudo, organizava. Eu falei, poxa, isso fez uma diferença monstruosa na condição do caso dela. Ela chegou a ter mais de 30% da acometimento pulmonar. Então ficou na UTI 30 dias, ficou grave, a gente conseguiu. Até lembro que na época na UTI não podia ficar junto, né, dentro do quarto de isolamento, mas era um hospital aqui em Goiânia que eu trabalhei um período, então eu pedi autorização para poder acompanhar externamente, tá? Não dentro da UTI, mas do lado. E era a parede do quarto dela, era a parede com a RPA do hospital. Então, que é a recuperação anestésica, né? E à noite, na recuperação anestésica, não tinha movimento, assim. Eu perguntava, eu posso dormir na recuperação anestésica? Porque eu ficava escutando do quarto ali dela e da parede com o RPA, se piorava. Quando piorava, o ventilador, alguma coisa fazia um barulho diferente, saía correndo e ia lá para entender o que estava acontecendo. Então, acho que esse capricho de atenção, de fidedigno, de ficar ali também, de finesse na qualidade assistencial, fez uma diferença. E aí, depois ela melhorou, graças a Deus, recebeu alta. Falei, poxa, cara, isso realmente é literalmente o que eu quero que faça para os meus pais. Então, por que não treinar outras pessoas? Porque em algum momento pode ser eu ali e eu quero também ser manejado dessa forma, né? A partir daquele momento, eu aprofundei mais ainda no estudo do ultrassom e eu falei, vamos criar um grupo de ensino, de discussão de ultrassom. Então, eu comecei a juntar pessoas, a gente criou um grupo lá atrás, que eram eu com alguns colegas clínicos e alguns radiologistas amigos meus, a gente fez Quase um Nick Fury, né? é, É, Colocando os Vingadores a gente fez ali o primeiro grupo de ultrassom. Então, a gente fez um grupo, fez um curso prático, foi super organizado. E como eles eram radiologistas, eles tinham os aparelhos também, então Uhum. facilitou. Mas aí depois de um momento, esse grupo se desfez, porque cada um foi focando no que queria. E eu voltei, falei, cara, eu vou focar no POCUS mesmo e eu vou montar um grupo de clínicos que estão comigo no outro hospital. E aí eu conheci o Ezer já, conheci por exemplo, a Mariana, que é nefro, o João, que é neurointensivista, o Fernando, que fez clínica e depois fez intensivo, o Cristiano, que fez cardio. A gente foi montando, esqueci alguém? Esqueci. O Matheus, que é Marquinhos, Uma pneu. curiosidade, todas essas especialidades vou pegar um pouco de cada uma ou foi Foi acontecendo o assim? contrário, eram pessoas que também eram aficionadas pelo ultrassom, Uhum. e a gente casou, não porque eles eram subespecialistas, por era exemplo. pouca gente. Era. Entendi. O meu exemplo, por exemplo, o meu caminho foi completamente diferente do Rafa. Eu fui ter contato com ultra portátil, nossa, muito tempo depois. E que talvez seja o caminho da maioria, assim, né? Eu lembro que foi, na verdade, quase que uma. Eu acho que é isso que falta um pouquinho de vergonha, às vezes, na gente, né? Eu lembro que eu cheguei numa das UTIs na época da pandemia. Aí um dos meus chefes na época, o Guilherme Almeida, incrível. Ele virou e falou assim: Não, a UTI aqui é muito boa. Inclusive tem um ultrassom ali no canto, se você quiser usar pra funcionar, ver os pacientes e tal.
E aí, sabe quando você fala assim, tipo a pessoa virar pra você e falar assim, então, olha só, aqui a gente tem um Boeing 747, se você quiser pegar, dar uma voltinha. Pode decolar, fica E eu lembro que eu tranquilo. falei, meu Deus. Mas você não fingiu que você sabia, assim, falou, claro, Não, eu pode só deixar, falei, eu vou ok. pegar o Tem ultrassom. certeza que Claro, ele falou. claro. Não, que é coisa que você precisasse Óbvio. me também. Óbvio, eu falei, não, beleza. Pode deixar, deixa Falei, comigo. claro. Só que aí eu falei, meu Deus, tem um ultrassom aqui dentro. Pra que serve isso, né? Porque até então, meu contato com o ultrassom era radiologia, ecocardiografista, né? E eu falei, peraí, mas dentro da intensiva, dentro da UTI? E aí, no mesmo tempo, um dos outros chefes também, Murilo Calabria, a gente, numa outra UTI, uma UTI de infecto, ele falou, olha, aqui tem um ultrassom que fica aqui. E sabe aquela coisa assim, poxa, tem um negócio ali parado, eu lembro que tinha até uma faixa em volta, assim, eu falei, deve ser importante, né? Porque, nossa, não pode sair daqui, tem que ficar dentro daquela faixa. Serve para... E o Lucas, que hoje tá com a gente, inclusive, que, né, que do Descomplica, o nefrologista, amigo nosso. Na época ele era nefrologista dessa UTI da Infecto. E aí, eu um dia vi ele passando um catéter com ultrassom. Catéter ou cateter? Cateter. Não, só pra saber. O certo é cateter Não, mesmo. Não tem mais. Esse é o diferença. certo mesmo. Desculpe o meu português. E aí eu lembro que eu olhei e falei, ué, o que tá rolando ali? E aí eu só olhei de longe, né? Olhei de longe, assim, não falei, não vou atrapalhar o cara, não. Fiquei olhando, aí eu lembro que, pra você ver que doideira, né? Eu falei, vou lá mexer. Acho que isso falta na gente, assim, eu vou lá fuçar. Então, É essa hora que estraga o ultrassom, entendeu? aí eu pensei, É esse tipo. Sim, né? eu- Desliguei errado, tirou a tomada. não, eu falei, deixa tem a um bateria botão de acabar. desligar ali, não tem? Qualquer coisa eu só aperto, desligo ou sopro. A hora que for- Só pro a hora que for- cartucho do a hora que for Nintendo. rompe o software é isso daí. Só pro acontece. probe, né? E, cara, eu comecei a fazer em mim, dentro da UTI. Eu sentava, assim, no meio da UTI, eu pegava o ultrassom. E aí, por exemplo, eu lembro que eu fui fazer uma vez minha jugular, eu em pé, desidratado, coloquei e falei, não tô vendo nada. Não Tô sei vendo ver, né? nada, não sei ver. E aí eu comecei a perguntar pra essa galera, onde que eu vejo? E não tinha. Tinha uma ou outra coisa. Eu lembro que o New England, na época, começou a publicar muito. E eles tinham uns vídeos, né? Tem a seção de vídeo lá do New England. E aí, se você colocasse seu e-mail pra se inscrever, você tinha direito a 10 artigos ou vídeos de graça. Eu lembro que eu falei, vou pegar esses 10 e vou pegar tudo em ultrassom. E aí comecei a aprender ali, na marra mesmo, sabe? E aí quando eu topei o Rafa já, né? Via alma, já, né? Com ultrassom. E eu lembro que eu tava assim, meu Deus, né? Eu sei fazer punção. Aí os caras, não, porque a gente fez o VTI do cara ali, viu? Da época cardíaco, falava VTI. Aí chegava em Ah, casa eu e tava falava o lá. que era VTI. E não tem nada, né? Não tinha nada na época na internet. Mas aí foi a mesma coisa. Eu comecei a ver situações assim, poxa, auge da pandemia, vai. Tinha paciente que não dava pra sair, né? Acesso super difícil, pacientes muito graves, né? Eu trabalhei muito na época da pandemia. Julho de 2020 eu bati, acho que foi 42 plantões no mês, porque não tinha quem me render, né? Ninguém ia. Então, foi o meu maior companheiro, assim, dentro da UTI, realmente foi o ultrassom. E aí foi aquela coisa assim, de novo, eu me apaixonei. Não, mas é porque Quando você viu, você tava fazendo. tava lá o tempo inteiro, sabe? Assim, não tinha como sair. E aí, quando eu descobri os ultras portáteis, eu falei, meu Deus, dá pra levar agora mais fácil, né? Então, e aí acho que foi quando foi juntando, e aí agora finalizando, né, a questão do Descomplica, eu vou deixar o Rafa explicar nomes, tá? Foi quando foi juntando a galera, assim, foi a galera pra jogar bola, sabe? Tipo, alguém quer jogar bola? Foi natural. Foi mais pelo Fluiu, gosto em relação ao ultrassom. Então, tipo, você percebe pessoas que realmente gostavam. Se interessavam pelo Você tema. sabe, você começa a e... trocar ideia com o cara quando você vê que você tá discutindo um maior tempão, Sim. você vê que o cara curte. Aí quando você acompanha ele em algum lugar, ele realmente, de fato, usa, porque falaram uma coisa, eu quero ver se você realmente tá É. usando. E aí puxamos também 2 ecocardiografistas que incentivavam muito o ultrassom beira-leito, até para poder ajudar a filtrar o que realmente precisava de ecocardiograma. Então, o Valdinei e o Marcos. Então, montou um grupo muito robusto, assim, bem... E o ecocardiografista esperto, ele quer poucos. Porque a gente olha, vê a lesão e pede eco. Uhum. Porque, Fica um viés mais fidedigno de solicitação, inclusive, sim, né? entendeu? Muito pelo contrário, às vezes o radiologista, o cardiografista, às vezes tem medo de falar, não, ser substituído. Muito pelo contrário. Sim, Se ao achou contrário. algo, vai pra ele. Aí vai que pra ele. pede, porque assim, eu não sei se E tem. às vezes Quando não você vê acha. alguma coisa alterada, você já vai pedir. E Sim. o mais difícil é isso. O mais difícil é você falar que tá normal. Sim. Você tem que ter muito conhecimento pra falar que aquilo lá realmente tá normal.
Então, no final, assim, não substitui, porque eu vou ter que pedir alguma coisa, se for preciso. Entendi. Juntou toda essa galera, o nome, só O pra te nome. contar. Então, assim, a gente tava com muitas ideias de nome, falou assim, vamos criar um grupo de estudo, um grupo Uhum. de ensino. Começou a entender que a gente ia fazer vídeo, me organizar para poder divulgar, com o intuito de divulgar mesmo na época. E o Lucas, que é nefrologista, ele tinha um curso que era Descomplica Nefro. Uhum. E ele falou assim, Rafa, eu já tenho todo o know-how de criação de um grupo de Descomplica Nefro. Você não quer fazer um braço dele, assim, colocar o mesmo nome? Porque a gente se ajuda nessa divulgação. Um Falei, spin-off. eu falei, claro, cara, bora, a gente cria a empresa, tinha criado a empresa já, a gente coloca o nome Descomplica Pox, fica Descomplica Nefro, a gente faz collab, a gente organiza, e por muito tempo a gente fez isso, né? Então, foi aí que surgiu. Eram diversos nomes aqui, te falo, foi passando por vários nomes. Primeiro grupo tinha um nome, depois segundo, até que a gente finalizou, ficou com Descomplica Pox. Hoje o Lucas nem usa mais tanto o Descomplica Nefro, né? Ele Não. tem o produto dele lá, mas ele tá em outra vertente. Mas o Descomplica Pox continuou e a gente tem feito collabs aí com diversas empresas associadas a Eu isso. vô levar a ideia pra Descomplica os Picon aqui. Uma boa também. Acabou que Fazer na época, uma foi uma collab época que também. inclusive tinham várias coisas, Descomplica alguma coisa. Descomplica Entendi. gaso, né? Descomplica gás, Descomplica nefro, Sim. Descomplica... Hoje, se você procurar aí no Instagram, tem Descomplica alguma coisa pra tudo, né? É. Então, casou e foi dando certo. E hoje É esse bem negócio difundido. de se ajudar, sabe? Assim, até outros cursos, vai, de POCs, a gente divulga, se ajuda. Sim. Porque é pro paciente, no final das Sim. contas, né? Quanto mais gente fizer, E melhor. temos várias pessoas boas, né, no mercado. Isso aí Tem não tem espaço dúvida. pra todo mundo. E Esse assim, tem espaço e a gente tá precisando. Sim, Tá Sim. precisando divulgar, tá Sim. precisando de mais curso, tá Por mais que precisando... o do Descomplica seja o melhor curso, a gente Ele tem, Não, mas eu tenho certeza que é. a gente tem outros cursos excelentes também, sem sombra de dúvida. E assim, agora eu queria falar um pouco sobre o futuro do POCs. E o doutor comentou que passou lá no Carnê das Casas Bahia. Eu queria saber qual que foi o seu primeiro ultraportátil. Como que foi ali, você Você quer saber a recebeu? marca? Eu quero saber a marca. Pode falar a Eu marca. comprei um Vscan Dual Probe. Uhum. Era um Vscan Era Dual aquele que tinha Probe. telinha. Parecia um Tamagotchi, assim. Você A abria bateria durava ele, 5 minutos. ele vinha uma base gigante, você tinha que acoplar para ficar carregando. Então, você ficava andando com uma maleta inteira, só do ultrassom, assim, no sentido. Então, ultraportátil era só no nome Cara, mesmo. mas era muito revolucionário isso na época, né? O Era, não, Vscan. poxa. Demais. Até hoje, em alguns lugares, se você for com ele, ele é diferenciado, no sentido assim, pô, pequeno, né? Consegue ver. A qualidade na época não era uma qualidade relativamente boa. Era um Uhum. dos poucos que tinham na época, eu acho. E aí foi o primeiro. Ele era um dual probe, então eu conseguia fazer o cardíaco, não conseguia fazer abdominal também, mas conseguia fazer o cardíaco, que era o que eu mais queria, conseguia avaliar pulmão com linear e passar a central. Era aquele que a telinha abria igual os celulares dos anos Exato. 2000. Você Você sentiu uma nostalgia abrindo ele, É um vai? Motorola V3. Motorola V3, Motorola, cara. Lau. Aí Esse você abria. mesmo. Mas foi assim, me ajudou. Eu fiquei com ele, acho que 3 anos com ele. 3 né? anos. E aí Aí- você passou ele. Eu passei ele pro pro R-, o André. O André, na época, também estava empolgado. Obviamente, foi estimulando os residentes que estavam com a gente a poder usar. E eu falei, ó, tem que trocar, porque surgiram novos, eu precisava trocar para poder progredir mesmo. E ele adquiriu e eu comprei outro. E qual foi o outro? Meu segundo foi um Butterfly. Foi O IQ1 Foi o IQ 2. já foi pro Foi 2. pro 2, direto. Eu esperei o IQ 1 lançou, na época era muito... Ninguém entendia, né? E uma grande desvantagem do Butterfly é essa, ele vem de fora. Então não tem vendedor no Brasil. Então você tinha que pedir para alguém trazer, o pagamento é à vista, então dava para fazer o parcelamento que eu queria. Não é aprovado pela Anvisa, você não pode fazer publicação, você não pode... então, E por aí vai. por aí vai. Da publicação, eu conheço umas histórias aí que tava tudo pronto pra Sim, publicar. sim. Então, e... a gente tem uma história de uma pessoa bem próxima que teve Pessoas um problema. robustas nesse sentido. É, Mas o limitou, e eu falei assim, vou esperar um pouquinho, até porque como é novidade, vou entender como é que vai funcionar isso. E depois, quando veio, eu adquiri o IQ 2. E alguma vez você pagou a anuidade dele? Eu paguei a anuidade uma vez dele, depois eu comprei o vitalício. Tive que comprar o vitalício. Esse é outro, tô falando só desvantagem. Essa é outra desvantagem, você tem que pagar a anuidade. Aí eu falei, cara, eu vou pagar todo ano Cara, o aparelho, É muito vou bom. pagar... É muito bom pro cara que mora na Califórnia e recebe ele na cerimônia do jaleco. Uhum. Aí eu Que comprei ele só vai pagar a anuidade depois. Oxi. comprei o vitalício. Inclusive, assim, o que aconteceu na época? O meu IQ 2, ele é cabo, né? Então eu perdi vários cabos no decorrer do tempo, estragaram, tive que trocar cabo, então isso é mais um custo. E não sei o que aconteceu, não caiu nada disso, ele corrompeu. Ele ligava, mas ele não conseguia fazer as imagens. Aí ele tem aquele Cansou. sistema que você tem que mandar pra lá,
para os Estados Unidos, aí é outro custo, né? Eu tive que mandar para os Estados Unidos, pagar a diferença para ele mandar de volta um para mim. Daí, na época, eu paguei a diferença pro IQ3. Eles mandaram o IQ3 e aí eu fiquei com o IQ3, né? Depois, atualmente, eu troquei e tô esperando chegar o meu novo ultrassom, né? Então, eu queria falar desse novo ultrassom agora, assim. A gente deixou um novo brinquedinho para vocês testarem. A Mindray tá lançando no Brasil agora o ultrassom ultraportátil dela, né? Então, a Mindray ela é número 1 em POCUS no mundo. No Brasil, a gente sabe que o POCUS tá engatinhando ainda, mas ela tem boa parte do mercado aí junto da GE, né, que Uhum. lançou o Viscan. E a gente tá trazendo o TIER. A gente deixou o TIER com o senhor para testar, para pegar alguma E um opinião. disclaimer aqui que ficou só com ele, tá? Claro, fiquei que a gente ficou 3, 4 dias com ele. É, Vou testar pra tá, vocês tá, usar tá hoje, cheia a não. Tinha que agenda usar, dele, poxa. mas eu vou Não, deixar, eu vou deixar usei também. também, eu tô zoando. O que o senhor achou? Assim, porque é diferente do É diferente, Butterfly. é O diferente. Butterfly é microchip, aqui já é cristal piezoelétrico. Sim. Você tem a questão de aqui não ter fio. O que o senhor achou do delay? Tem delay, não tem delay? Sim. Eu fiquei com os dois, né? Eu fiquei com o TR linear e o convexo. Tanto é que, sim, no final das contas, eu optei por adquirir eles, né? Pela qualidade. Então, grandes vantagens que eu vi. Primeiro, a qualidade da imagem, ela é maior. Então, se a gente comparar, por ser por cristal, a qualidade é muito maior. E minha preocupação era, o fato de ser sem fio, eu ficava preocupado se ia ter um delay, né? Porque muitos outros Que é o que eu aparelhos... tenho, né? A maioria hoje no mercado que Eu tem tenho os chineses mais baratos, tem muito aí no mercado, o delay é grande, né? Sim. eu tenho 2 contextos, o delay nem é tanto assim, mas é o suficiente pra encher o saco, sabe? Entendi. Porque os outros são por Bluetooth, né? E a grande vantagem que eu vi nesse é que ele criava um wireless para ele, Isso. e aí a gente conseguia fazer direto com isso. Então, uma coisa que me surpreendeu quando eu peguei, já peguei com aquele preconceito de achar que ia ter um delay. E me surpreendeu muito ver que não tinha um delay. Legal. Falei, poxa, será que esse delay também não existe no linear? Quando eu testei o linear, também não tinha. Então, isso, para mim, facilitou muito. Por quê? Uma grande limitação dos com fio, quando você vai fazer procedimento, por exemplo, é você encapar e a capa, às vezes, não chegar até Uhum. completar o fio inteiro. Ou eu tenho que ter uma limitação de distância, né? Entre o lugar que eu coloco, que eu acoplo o meu iPad ali, ou o tablet, Não, para chegar no ultrassom. E aí fica aquelas limitações de movimento. e o clássico, né, assim, pelo menos com ultrassom que não é ultra portátil, esse também é clássico. Você pega, ensaca bonitinho, amarra tudo, vai até o final, coloca em cima do paciente, vira o fio, plau, Puxa. puxa ele pro chão. Ei, Aí você Então, tem que trocar tudo. facilitou muito. Ia fazer procedimento, né? Com linear, por exemplo, você pegava ali e estava pronto, não tinha estresse, né? E a bateria durava muito. Então, isso foi, melhorou, me ganhou nesse sentido, Uhum. né? Quando a gente foi ver ainda a parte de aplicativo, que era um aplicativo que era de graça, isso aí Isso. No ganhou. caso, a Mindray, ela não cobra as atualizações, não cobra Sim. anuidade, não cobra mensalidade. Então, assim, você comprando o dispositivo, você está sempre atualizado ali. Então, por exemplo, tem recursos que quando lançou lá fora, não estavam habilitados. Então, por exemplo, o Smart Bladder, que faz o volume da bexiga. Então, hoje, quem comprou e quem já tinha, recebeu esse atualiza. recurso, já atualiza. Não, isso aí me ganhou também, porque o Smart Bladder ajudou bastante, que era algo que inclusive o Butterfly tem, né, de automatização. Falei, poxa, já tem também. Já tem. E aí ganhou uma coisa que ele ganhou antes que o Butterfly tivesse. Ele faz o VTI, ele faz o débito Sim. cardíaco, ele faz autotrace. E né? uma Isso. coisa importante, né? Porque o Butterfly, ele tem algumas coisas que o pessoal bloqueia por causa das associações, por exemplo, de ecocardiografia lá, etc. Uhum, E aí existe Limitações. essa briga, né? uhum. Porque, igual o Rafa falou, não é, por exemplo, o médico que vai lá e faz, às vezes, as imagens. Então, ele só vê a imagem e dá o laudo. Sim, Se uma máquina faz isso, ele perde o emprego. entendi. Então, eles brigam muito para algumas coisas Deixaram lá não serem fora, né? liberadas. Diferente daqui. A gente trouxe muito recurso, né? Sim, Tem até sim. dupla contínuo. Muita coisa assim que eu não esperava ter. Uhum. O Butterfly, obviamente, tem sua vantagem, por ser um probe só, conseguir fazer tudo isso em um, mas a qualidade não fica tão boa em todos ao mesmo tempo, né? Então, assim, faz de tudo, mas não fica com a qualidade excepcional. E aí eu vi que, para eu, como cardiologista, por exemplo, no setorial que a gente estava usando, ele fazia tudo, e a imagem da qualidade era muito discrepante, muito mesmo, assim, uma qualidade muito... Até parabenizei na época os meninos fora da curva. E outra dor que me ajudou a resolver foi a questão da bateria. É uma bateria que carrega muito rápido e a cápsula é um diferencial. Pra gente que faz, por exemplo, eu passo uma enfermaria hoje eu passo visita em 10, 15 pacientes numa manhã,
você conseguir entre um paciente e outro, Deixar ele conseguir carregando. recarregar, cara, isso é muito bom. Porque uma dor, pra quem tem os outros, você faz um pouquinho, se você enrolou muito, ele esquenta, Sim. e aí você tem que parar em algum lugar, pôr na tomada pra carregar. Esse não. Você... A cápsula dá mais ou menos umas 3 cargas extras, né? Então, quando você não tá utilizando, que você coloca ele já tá transferindo a carga para ele, então você tá assim, bateria pro dia inteiro ali, Sim. tranquilamente. Tanto é que, que quando eu fiquei com ele, eu não precisava carregar. Essa, inclusive, Aí, eu vou isso me levar. surpreendeu, por exemplo. Chegava lá, passava visita nos 10, 15 pacientes com a equipe da residência. E aí, obviamente, demorava mais, porque como eu tô com residente, eu vou fazer ultrassom, faz toda a propedêutica de clínica básica, né? Com os seus antigos, já aconteceu assim, puta, acabou a bateria Nossa, no... direto. Vou lá... Ih, não carregou. Não Aqui, ó, foram e os outros não poucas- tem isso aqui, ó. Não, na moral. É, Não. o barulhinho é legal, né? Nossa. É tipo meio Star Wars. É, E na hora de Star fechar Wars. o... Falar de cápsula, Ah, né? que isso. Não foram poucas as vezes que eu tive que parar e falar assim, galera, vamos esperar um pouquinho E pra dar uma carga. o carregamento do Butterfly, ele é lento, né? Porque você coloca ele na base, Sim, ele é por indução. ele é por indução. O 2 era por indução, o 3 é por indução, mas ele é uma indução magnética. Aí fica um pouco mais próximo, pega um pouco mais rápido. O que eu acho legal no nosso equipamento é que assim, ele vem com um cabo magnético que você consegue carregar direto. Então, Sim, assim, tem essa você não possibilidade necessariamente precisa da cápsula. Mas a cápsula, acho que sim, é a cereja do bolo. Porque você consegue carregar a cápsula wireless. E ainda protege ele, né? Então, carrega, protege. tudo. E você consegue carregar a cápsula também por USB. USB-C, inclusive. USB-C. Que é o Até mesmo do seu novo, né? telefone, ou seja... Depende, se você tiver um iPhone, qual? Ah, não, não, a mas partir de agora, todo mundo entendeu? vai ter um USB-C. Agora é tudo USB-C, É, todo tudo mundo tem um USB-C. USB-C, então você não precisa nem se preocupar. Que é a diferença, por exemplo, do Butterfly ou de outros, que você precisa de um carregador específico. Sim. Sim, Aí usava o não. mesmo pros dois. Esse aí você esqueceu, você fala, nossa, ou alguém tem um carregador de celular aí, me empresta? Exatamente. Cara, muito versátil. Ah, Então, assim, além de me dar toda essa qualidade de imagem, de suporte da bateria, a questão de ser validado para usar no Brasil. Então, eu tenho Sim. um lugar aqui no Brasil que, se qualquer coisa acontecer, eu vou chegar no você e falar assim: deixa eu te falar, tá aqui, arruma pra mim. Eu tenho uma curiosidade Cara, isso pra era vocês. um BO gigante com os outros aparelhos, não só com o Butterfly, qualquer outro. Porque quando a gente fala de outros, por exemplo, o Acer tem o da Contec, né? é da Conted. Conted. Eu tenho dois deles. 910, né? Content. Acho que é o C10, alguma coisa assim. Então, assim, ele se estragar, na verdade, o Acer vai jogar fora. Sim. Não tem o que fazer, entendeu? Então Entendi. é um valor muito grande pra você desperdiçar, mas eu entendo que às vezes a diferença. Cara, mas É- é literalmente, quando ele estragou e acabou. Você não tem É o que aquela fazer. história assim, o pessoal fala, ah, mas esse aqui é mais barato. Sim, mas ainda é caro. Sim, sim. Sim. Não é o mais barato assim, ah, não, esse aqui é R$2.000 e o outro é 40. Não, não, não. Ainda Mas- é caro. Mas eu entendo que são pessoas e pessoas, e cada um tem o seu momento pra adquirir um perfil de ultrassom. Sim, Sem sim. sombra de dúvidas. Agora, quando todo mundo pergunta, né, pra gente mexer bem, qual que eu indico? Eu sempre pergunto, vamos entender qual momento você tá. É Qual tipo momento carro, né? Você precisa Que carro eu compro? especificamente pra quê? Você tá usando com qual frequência? Qual que é o intuito do seu ultrassom? Não, por exemplo, eu como clínico que eu ausculto todos os pacientes. E eu faço ultrassom em todos os meus pacientes. Então, eu uso o tempo todo. Então, tem que ser alguma coisa robusta, que entrega uma qualidade boa, que eu não vou precisar trocar, se estragar tão fácil, que eu tenho manutenção. Então, esse perfil, eu indico sem sombra de dúvidas, comprar o melhor do mercado. Poxa, eu gastar uma vez só. O outro espectro, por exemplo, os meus pacientes são muito graves. Uhum. Né? Então, por vezes já aconteceu dele me salvar de coisas que pareciam que era uma coisa e era outra completamente diferente. Esses dias, por exemplo, a gente chegou lá num dos pacientes bem graves que a gente tinha, insuficiência respiratória, falamos, operou ontem, pode ser TEP. Fizemos ultrassom e era um edema agudo. Assim, condutas completamente diferentes. E só diferenciamos por causa do ultrassom. Sim. Vocês estavam comentando sobre o TR da Mindray ter registro, né? Então, assim, até uma curiosidade para vocês da indústria. Eu tava no lançamento do Lumify da Philips, né? Uhum. Também é um dos concorrentes. E ele demorou aí uns 3, 4 anos para Philips tirar o registro da Anvisa, tirar o registro do Inmetro. E aí ela descobriu que precisava de um registro da Anatel. Porque como você tinha que usar em aparelhos, você Aparelhos. também precisava desse registro. Então, assim, demorou muito a chegar aqui. Além da nossa burocracia, claro, de Anvisa, que já é longa, teve todo essa espera. Sim. No caso da Mindray, também teve, mas foi menor. Então, assim, ela conseguiu trazer num tempo um pouco mais rápido. E, assim, o que o senhor falou de, tem o equipamento certo para cada um, existem diferentes valores.
muitos médicos me perguntam, poxa, mas não poderia ser mais barato? Ia difundir mais, ia vender mais. A carga tributária aqui no Brasil, como a A gente resposta sabe, é: poderia. poderia. Não, mas eu gosto de falar que, assim, a carga tributária é pesada e era para ele custar 2 vezes, mas, assim, a gente realmente se esforçou bastante Esse para valor já é um trazer. valor com esforço Não, e diferente. Já assim, é um valor vai, com convenhamos, esforço. tudo no começo é assim. Pode ser que a Quando eu tendência comprei o meu esteto, já era. Eu imagino antes, já era muito caro. Hoje você compra um esteto aí, vai, R$ 700, R$ 600. Um bom, na época era 2.000. 2.000, 3.000. Eu lembro Sim. que era ganhado, era Acho que um a tendência evento, e é o sabe? que está acontecendo. A tendência é progressivamente redução de custo Sim. e aumentar a acessibilidade, Não, né? Sem mas, sombra de assim, a dúvidas. gente consegue parcelar ele. Então, assim, Esse é outro grande Financiar. benefício. Que foi o que por plantões, não é? que foi o que me São 2 favoreceu plantões por comprar, porque parcela. na época que eu era Sim. residente, se o cara me falasse que eu tinha que pagar à vista, eu não conseguiria, eu não teria comprado. Eu lembro que eu financiei no banco, cara. Então não era nem opção. Hoje vocês têm a opção de passar no cartão, Sim, a gente né? parcela 10 Então, vezes no antes cartão de não crédito. era nem isso, eu tinha que ir lá no banco, financiar e tal. A gente também financia, tá? Então, Uhum. assim, Tá vendo? É não bom. tem o limite no cartão de crédito. Pode Eu financiar. financio. Essa Tem juros, facilidade, mas. entendeu? Mas sim, E o que o foi. pessoal não entende, eu acho que isso é importante. Por mais que a gente não cobre por fazer o POCUS, e realmente não deve, isso é um exame físico, você não cobra por auscultar, você Uhum. não cobra por palpar o seu paciente, mas isso agrega valor a você. Né? Vou dar um exemplo. Eu trabalho com uma equipe de fisioterapia que todo mundo faz ultrassom, inclusive diafragmático. Então chegam pra mim e falam, o paciente tá entrando em insuficiência diafragmática. Assim, ó, Acho pô, que é um dos limites, vai começar a filtrar assim. Então, a pessoa faz ultrassom, ela já vai ser mais valorizada no mercado. Então, sim, se em algum momento, por exemplo, eu como gestor hoje, se eu tiver que escolher alguém, mesmo nível de técnico, os dois, mas um faz ultrassom e outro não, obviamente eu vou optar pelo cara que é mais qualificado para fazer ultrassom. Né? São as camadas, a gente vai melhorando as camadas, a pessoa vai melhorando isso daí também. E quando a gente fala de equipe multi também, por exemplo, a gente tem um protocolo dentro das instituições que a gente trabalha, que é ultrassom de bexiga, pela é, enfermagem. Então, hoje vai sondar um paciente, então é uma grande vantagem do ultrassom. Eu não sei quantos tem na bexiga desse paciente. Eu vou sondar ele de alívio, por exemplo. Então, não sei se tem 500, 1.000 ou zero. Não sei. Às vezes, apalpando, fica um bexigão, eu posso induzir, né, inferir ali que tenha mais de 400 ml, por exemplo. Mas eu não tenho certeza. Uhum. Então, elas vão lá, a equipe da enfermagem vai lá, faz o ultrassom e avalia. Se o volume da bexiga estiver realmente elevado, e depende do protocolo que a pessoa está fazendo, ela vai fazer uma sondagem de alívio. Se não tiver, para que ela vai invadir o paciente fazendo uma sondagem, aumentando o risco de infecção, de lesão e gastando material, se não vai trazer benefício nenhum para o paciente no sentido de esvaziar nada, já que não tem volume. Então, começou a difundir. Então, a equipe multi começou a usar muito um diafragma, para sim. pegar avaliação de ultrassom de bexiga, para Acesso pegar acesso periférico, periférico, pique. permicate, Permicate, né? várias coisas. E até no paciente em casa, né? Pô, vou fazer uma visita domiciliar. Às vezes é um paciente acamado. Às vezes é alguém, por exemplo, vai dar neurologia, alguém com ela. Eu tô com um cara em cuidados paliativos, até pro conforto do cara. Será que não tem um bexigoma? Eu levo. Uhum. Eu levo e faço lá na casa dele, não tem problema. Hoje a gente é muito ensinado para avaliar esses pacientes em domicílio, né? É, Porque é muito mais complexo conseguir tirar o paciente complexo de casa, né? Um paciente que tem ela, por exemplo. Eu atendi um paciente que tem ela um tempo atrás, e a equipe que cuidava desse paciente, ela foi treinada com ultrassom. E aí a equipe da enfermagem, que ficava em loco ali, cuidando 24 horas desse paciente, tinha o próprio ultrassom ultraportátil. Eles faziam avaliação de bexiga, como precisava funcionar guiado por ultrassom, ficava avaliando a parte diafragmática por conta da disfunção que acontecia, e também se ele tinha pneumonia, eles conseguiam avaliar e direcionar. Falou, realmente, ó, tá parecendo que pode ser pneumonia mesmo, vamos direcionar pro médico, chamar o médico, encaminhar pro hospital. sabe o que a gente fica parecendo? Loucura. A gente fica parecendo mãe tentando convencer a criança de tomar antibiótico, sabe? Essas- Tem que É bom. tomar, é bom. Olha só, é bom, viu? Olha, Mas é uma vertente que a funciona. gente brinca lá no curso, assim, a desvantagem do POCUS hoje é essa, quando você começa a fazer, Não tem volta. cara, é muito difícil você voltar, Não. porque te dá uma segurança muito maior para você ser profissional da saúde ali naquele âmbito. E você começa a entender que aquilo faz uma diferença gigante para o seu paciente. Hoje, quando, por exemplo, em algum momento, algum dia que eu esqueço, por exemplo, de levar o meu ultrassom para o hospital, eu chego lá e eu vejo que precisa, Parece que você tá sem seu celular, né? eu fico assim, falei assim, eu me sinto mal. Falei assim, poxa, se eu tivesse ultrassom, eu tava resolvendo agora.
Aí eu vou lá pegar o robusto, o grandão, levar pra fazer. Mas assim, era uma coisa que você tira. Isso é uma grande vantagem dos ultraportáteis. Hoje você liga o TR, não sei, acho que eu fiz o teste uma vez, em menos de 1 minuto já tá com a imagem no celular. É, só a Poxa, primeira vez você precisa cadastrar ele, né? é, Mas depois que tá cadastrado, ele já tá salvo no aplicativo. Então, você é ligou ele, rápido. ele já conecta bem, Então você bem tá ali rápido. conversando com o paciente, mas você passou. Pá, já liguei E a abri o relação, aplicativo e né? já liguei. A relação com o paciente fica muito legal, porque diferente de tudo que a gente faz que é específico nosso, então eu ausculto, eu palpo, eu sinto, agora eu viro no ultrassom, no celular, e falo pro cara, olha aqui pra você ver seu coração. Tá vendo isso aqui? Pô, isso é Isso legal. muda a conduta no sentido, inclusive, de aceitação diagnóstica. É. Porque como o paciente vê, por mais que às vezes ele não entenda algumas coisas, ele Não, até você Você explica sente mais ali, você explica tranquilo, ali ele né? vê, rapidinho. ele fala assim, realmente, o doutor tá vendo aquilo, as coisas estão acontecendo, e ele fica mais adepto ao É igual tratamento aquele também. pai quando vai ver o bebê no ultrassom, ele tá entendendo nada. Nada, Tá, mas nada. mas Mas ele às vezes falou, é ele vê o isso. bebê e Tô fala, mais pô, tranquilo. realmente. Cara, e a doença é dele, ele tem que saber, ele tem que ver, olhar e entender, sabe? E tem essa discussão aqui. Hoje o médico ele encontra-se muito afastado do beira-leito, né? A gente, como clínico, a gente brinca muito nisso, que a arte de clinicar é a arte de se inclinar para poder avaliar o paciente. Isso, ao decorrer de um tempo, pela volumetria, pela correria do dia a dia e pelas burocracias que têm que ser feitas, se perderam muito, né? Hoje o paciente, talvez o médico fique um pouco menos beira-leito do paciente. A gente até brinca muito com uma arte que a gente postou esses dias, que é um quadro The Doctor, que chama The Doctor, de Samuel Fields, que ele pintou um médico que estava se debruçando em relação a um paciente, olhando ele durante a noite inteira. E ele pintou porque ele realmente aconteceu com o filho dele um caso semelhante, ele perdeu o filho durante a noite, mas ele se impressionou com o médico que ficou ali cuidando do paciente a noite inteira. Então, isso se perdeu muito, a questão de você ficar ali do lado do paciente, clinicando, se debruçando para cuidar dele. E o ultrassom, ele trouxe um pouco isso de volta. Porque como a gente tem que ficar ali fazendo o ultrassom, você fica mais perto do paciente. Então, você fica com ele se sente mais valorizado, você começa depois a conversar com ele também para poder explicar. Então, acho que aproximou e aumentou o tempo beira-leito nesse sentido. Legal. E assim, a gente tá vendo que o Descomplica Pocos, ele tem uma missão, né, de difundir o ensino, de trazer, e a Hospicom, junto da Mindray, também quer trazer essa difusão do ultrassom Pocos com o TR. Então, assim, a gente realmente está trazendo condições muito interessantes. Quem quiser conhecer mais, quiser entrar no link, a gente vai colocar aqui nas informações do YouTube. Então, você consegue ver a página. A gente vai ter valores promocionais de lançamento. Então, o Dr. Rafael comprou, acho que tá ansioso Tô aí para esperando receber, chegar, doutor? né? Pra gente poder começar a botar em loco aí. Então, Vai ser bom. Porque foi muito sacanagem de vocês, na verdade. Ah. Primeiro deixar a gente com ele um período e É, falar que É, o resolver. gostinho. Deixou o Aí doce com a quando eu criança, começo né? a acostumar com o aparelho, eu tenho que trocar pra entender como é que eu vou usar o outro. Aí você fica naquela. Agora eu vou esperar chegar, mas assim que chegar, Não, mas vai chegar eu vou dar esse rapidinho, vai chegar feedback pra rapidinho. você de como é que foi a experiência também usando Combinado. agora rotineiramente. E assim, se você quer saber mais sobre o Thier, quer ver quando o Dr. Rafael pegar ele em mão, que assim, eu tenho certeza que vai ter vários conteúdos, é só seguir eles no Instagram, Descomplica Pocos, tem vários posts interessantes, A assim, gente até vai lançar um de comparação, né? Porque essa dúvida todo mundo, essas perguntas que você rapaz, fez vai no ser sentido polêmico, vai ter o de do comparação. tipo, como é que é a imagem dele com os outros modelos que a gente tem, né? O Sim. Lumify, Butterfly, os chineses mais simples. E a gente fez um modelo de comparação, principalmente hoje comparando com o Butterfly, que é um que a gente sempre discute, né? Uhum. Vai ser interessante mostrar cara, a diferença de imagem, ela é muito, muito interessante, assim, muito importante. Até fui dar um curso essa semana e lá tinha um aparelho e aí a gente mostrou o TR. Era engraçado que esse aparelho robusto, que era uma máquina parada, ele tinha uma qualidade de imagem menor do que o ultraportátil. Então, assim, isso é um divisor. Surpreendente às vezes, né? Surpreendente. Ó, eu queria aproveitar que você falou da Mindware sempre apoiando, etc. A gente queria agradecer, acho que eu agradeço em nome do Descomplica Pocos, por todo mundo, na verdade, do nosso grupo, porque o pessoal sempre, sempre, sempre se dispôs a mandar pra gente os produtos, ultrassom portátil. Acho que a gente foi um dos primeiros, assim, a ter contato com o TR, a usar, a filmar, sabe, na sua figura, na do A Luiz, primeira vez sempre que a o gente teve pessoal... foi no Emergir, né? Que é o congresso que o Foi, Descomplica faz é todo ano. verdade, é verdade. A gente, Vocês levaram lá, e o a Wesley gente ficou fez o seminu meu... lá, É, a gente fez fazendo o ele mesmo, meu... ultrassom.
Acho que quem olhava de longe ficava assim, esse cara é meio estranho. Levantando a blusa, mexendo assim. Fazendo assim. Então, obrigado mesmo, viu? Obrigado mesmo. Sempre foram muito parceiros nossos aí. Não, contem com a gente, contem com os Picon, contem com a Mindray. E assim, a gente tem muita novidade chegando, não só ultra portátil, né? Então, assim, eu sei que vai ter novidades no grupo Descomplica. MX7. Não é. Esse também é legal, mas assim, MX7 é a maravilhoso. gente vai pelo ter amor de O Deus, MX7 olhem. e o MS7 a gente gosta a gente bastante. vai ter um que tá também. chegando mês que vem, que vocês vão conseguir testar, que é o TX20. Ah, Esse eu não conheço, não. E- Esse é o do Touch? É o do Touch. A gente testou, não testou aquele lá? Ou Não, ele aquele é o aquele é o T7. T7. Ah, tá. Ele é a evolução do T7, é o TX20. É, esse Então, eu assim, não- essa é a máquina top de linha da Mindray no mundo para Point of Care, ela é dedicada a POCos. E a gente vai colocar para vocês no Descomplica para Vamos dar uma testar. opinião pra testar. gente aí. Testar. Meu sonho era que a gente tivesse o MX ou o MS7 nos hospitais que a gente tá hoje, cara. Mas vai chegar lá. A gente chega lá, a gente vai- chega lá. Porque Se depender dos Picon, cara, todos vão ter. Não é porque a gente gosta dos meninos em si de parceria, de estar sempre a gente ajudando uns aos outros, não. Até porque o nosso curso tem diversas marcas para todo mundo conhecer. Eu acho que é importante as pessoas conhecerem as marcas diferentes Sim. para terem a própria avaliação, né? Pessoal, sem viés. E ver que realmente se casa com a realidade de cada um. E se você não vê as diferenças, você não consegue falar o que que é bom e o que que é ruim nesse sentido. Mas é um aparelho sensacional, assim. O MX7 e o MS7, cara, a gente usou, vocês fizeram a sacanagem de levar em alguns lugares, e depois a gente voltou para nossa realidade, né? Então, é assim, inteligência artificial, é bem, bem fora da curva. Não, legal. Doutores, gostaria de agradecer a presença de vocês aqui hoje. Acho que o papo foi muito legal, descontraído. Vamos continuar aí. Quero fazer um outro podcast depois, quando você já tiver com o seu brinquedinho aí Vamos. testando. Bom que eu dou Aí- feedback real. Prometo que eu não vou deixar de escapar nada. A gente vai falar realmente. Eu gosto, você é crítico, bem crítico. Até vocês seguem a gente lá no Descomplica, vocês vão ver. Vai ter o comparativo que a gente fez inicial, mas aí agora a gente vai fazer um novo comparativo depois que tiver com o aparelho, porque eu quero vivenciar ele por mais tempo mesmo, assim. Um mês de uso, depois de um mês. Tem aqueles vídeos no YouTube, né? depois de 30 depois dias. de 30 dias, como está? como estamos, né? Não, Esse legal. feedback é legal. Então, segue lá, Descomplica Pocos. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast. Até mais, pessoal. Bem-vindo ao Hospicast, o podcast da Ospicom.